Saudação e carinho a todos vocês, devotos, peregrinos, romeiros de Nossa Senhora. Nossa saudação muito especial para você aí de casa, que sempre nos dá essa oportunidade de entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. E as leituras de hoje não falam em outra coisa senão em bênção, bem-aventurança, felicidade. Somos felizes quando somos capazes de colocar nas mãos de Deus a nossa confiança, nossa vida, nossa razão de ser. Somos benditos, bem-aventurados, felizes, porque colocamos em Deus e só nele a nossa força de vida, nossos bons propósitos, nossa alegria de repartir e multiplicar a fraternidade, a paz, a justiça, o bem comum. As leituras de hoje falam deste tema tão especial para a vida cristã, as bem-aventuranças. Já na primeira leitura, o profeta Jeremias, que nasceu por volta do ano 650 anos de Cristo, o profeta Jeremias mostra o caminho do justo e os atalhos dos perversos, dos injustos, daqueles que se afastam de Deus e das suas bem-aventuranças. E explica isso de uma maneira muito bonita, numa comparação. O justo é aquele que nunca vai se aproximar da secura do deserto, da água salobra, das terras desabitadas. Ao contrário, o justo vive sempre à sombra do Altíssimo, em terras férteis, produtivas. O justo é aquele que sempre está protegido pelas mãos de Deus. Nós somos justos quando acreditamos e fazemos a justiça brotar entre nós. Na tradição profética, a paz é sempre fruto da justiça. A paz nunca é uma ideia teórica, uma ideia mal compreendida, não. A paz na tradição profética é sempre fruto da justiça. E quando falamos de bem-aventuranças, falamos sim de justiça, de amor aos pobres, de socorro àqueles que mais precisam. Os estudiosos da Bíblia fazem uma comparação muito interessante entre as bem-aventuranças de São Lucas, que nós ouvimos hoje, e das bem-aventuranças de São Mateus. O Evangelho de Mateus se estende um pouco mais, enumera 9 bem-aventuranças. Lucas se limita a 4, mas acrescenta o caminho que devemos evitar, o caminho do egoísmo, o caminho da riqueza excessiva, o caminho daqueles que vivem como se Deus não existisse. E esse é o ponto em comum dos dois evangelistas. Tanto Mateus quanto Lucas mostram que os bem-aventurados somos nós, os pobres, que não temos senão a Deus a quem confiar. Essa opção preferencial de Jesus pelos pobres não tem nada de ideologia, ao contrário. Jesus segue toda a tradição do Antigo Testamento, sobretudo da lei do Deuteronômio, que recomenda insistentemente o cuidado com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. Por isso que a primeira bem-aventurança, tanto de Lucas quanto de Mateus, deve ressoar em nossos ouvidos como um grande compromisso. Um compromisso em favor da partilha, da caridade. Mais do que isso, a bem-aventurança dos pobres deve ressoar em nossos ouvidos como um jeito de ser, uma atitude própria do cristão.
O livro dos Atos dos Apóstolos, quando faz o retrato bonito da comunidade cristã, começa dizendo que a comunidade era perseverante na oração, na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, mas era perseverante também na partilha. É bem-aventurado quem sabe partilhar. E as palavras de Jesus nos ensinam que sempre é tempo de aprender a partilhar. Partilhar não apenas os nossos bens, a nossa riqueza, mas partilhar também o nosso afeto, nosso tempo, nosso voluntariado, nosso serviço. Fazer o bem sem esperar nada em troca. O sermão da planície, como é chamado no Evangelho de São Lucas, vai continuar nesse mesmo capítulo com uma exigência ainda maior. No sermão da planície, Jesus vai chegar ao ponto de nos exortar a amar sem medidas, inclusive os nossos inimigos, inclusive aqueles que não merecem nossa atenção, nosso carinho, nosso afeto. Essa é a lei fundamental da vida cristã. E sempre quando nós vivemos essa alegria, a alegria do amor desinteressado, do amor gratuito, do amor que não espera nada em troca, nós nos aproximamos de Deus, porque Deus é assim também. Deus nos ama não porque nós somos bons, Deus nos ama porque Ele é bom. E ao bem, à bondade, convém comunicar-se. E a comunicação, a revelação de Deus é sempre um encontro que nos indica a certeza da plenitude da vida. Por isso que na segunda leitura de hoje, com muita clareza, São Paulo apresenta aos coríntios uma bonita catequese sobre a ressurreição. Na época de São Paulo, e muito tempo antes dele, os gregos tinham dificuldade de entender a fé na ressurreição. E essa dificuldade, vai dizer o apóstolo na segunda leitura de hoje, alcança também a própria igreja, a própria comunidade dos cristãos de Corinto. E com um argumento muito claro, São Paulo lembra que a ressurreição é uma realidade, é uma experiência profunda que Jesus vive. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o princípio da fé cristã. E o princípio da esperança cristã se debruça sobre esta certeza, a certeza de que nenhum de nós é criado para a morte. Deus nos cria para a imortalidade. No dia de hoje e neste final de semana recebemos a Romaria Nacional do Terço dos Homens, que sem dúvida está entre as maiores e mais queridas romarias que o santuário recebe ao longo de todo o ano. Em nome dos missionários redentoristas, padres e irmãos, em nome do Santuário Nacional, gostaria de agradecer a você, homem do terço, pela sua simplicidade, pelo seu testemunho de socorro aos pobres, pelo seu testemunho de oração. Somos homens de Deus, somos homens do terço, somos homens da igreja e amamos Nossa Senhora. Ela também é bem-aventurada. Não se esqueçam que sua prima Isabel, quando a acolheu em sua casa, descreveu a primeira e talvez a mais fundamental bem-aventurança. Bem-aventurada é você, Maria, porque acreditou. E todos nós, na bem-aventurança de Maria, seguimos adiante, rumo ao reino de Deus, ao reino da justiça.